De volta, então, com o segundo bloco do Assembleia Debate, que hoje fala de medidas para combater a corrupção. E a gente não pode falar da Operação Lava Jato, como a gente vinha comentando no primeiro bloco, sem falar da corrupção ligada às eleições. Eu queria passar a palavra para o doutor Raimundo, para a gente falar um pouquinho e que se eu analisasse um dado de uma pesquisa que eu tenho aqui, aquela mesma pesquisa da Lava Jato, que mostrou que 82% dos brasileiros diz que a Lava Jato está mostrando que todos os partidos são corruptos. O que o senhor pensa sobre isso? Qual a análise que o senhor faz? A gente não pode, em absoluto, fazer um comentário generalizando, né? Mas, por exemplo, dentro desse contexto e da matéria para iniciar o bloco, desde a operação que foi chamada como mensalão e agora pela Lava Jato, o que a gente vê? A gente vê que as próprias pessoas envolvidas ali, tidas como réis ou investigadas, elas em suas defesas, elas alegam sempre que assim agiram ou assim o fizeram para abastecer caixa 2 de campanha, para abastecer caixa 2 de partido político. E aí houve, pela sociedade civil, essa sim, houve aí uma manifestação nacional exigindo aí o fim, ou pelo menos um tratamento mais rigoroso com os caixa 2, chamado caixa 2, de campanha. A OAB, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ela ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, que culminou aí com o fim das doações por empresas nas campanhas eleitorais. A chamada mini-reforma, né? Mini-reforma eleitoral. Na verdade, o Supremo declarou inconstitucional a doação de empresa, a partir daí o Congresso suprimiu do ordenamento jurídico o artigo que permitia as doações por empresa. Então já foi um primeiro passo contra o chamado Caixa 2, uma iniciativa da sociedade civil. E aí vieram inúmeras outras medidas, que é a chamada mini-reforma eleitoral, que não tem nada de reforma política, mas que também não é mini, porque para a modulação das eleições de 2016, ela vigorou pela primeira vez agora em 2016, as reformas foram profundas. Entre elas, reduzir o tempo de campanha, entre outras. Vamos passar a palavra então para o professor para a gente fazer uma análise dessa questão do Caixa 2. Caixa 2 para muitos pode ser considerado um crime menor? Não sei, né? Por que seria, né? É engraçado quando a gente ouve mesmo o pessoal dizendo que não é propina, é Caixa 2. E aí Caixa 2 tudo bem, né? É um financiamento não oficial de campanha. As palavras são utilizadas aí de maneira bastante criativa, né? Mas é crime e tem que ser dado esse nome mesmo. Essa mobilização em torno do fim do financiamento de campanha por empresas, ela gerou algumas situações bastante interessantes nessa eleição. Você teve uma eleição bem menos custosa, né? A eleição foi muito mais barata e a reação disso, inclusive, já está sendo vista no Congresso, já está sendo aprovada o aumento, duplicação ou triplicação do fundo partidário, ou seja, que os partidos tenham mais dinheiro para poder gastar nas próximas eleições. Essa eleição municipal que acabou de acontecer foi um exemplo interessante de uma eleição como há muito tempo a gente não viu, uma eleição com bem menos dinheiro em jogo. E é claro, quando tem dinheiro em jogo, quando tem empresas doando, é claro que isso tem interesses, ninguém doa sem interesse, todo mundo doa com algum interesse. Quando é uma empresa, obviamente ela tem um interesse econômico em fazer aquilo. E o que está surgindo aí, vindo à tona aí com essa operação, né? As empresas doando e querendo a sua contrapartida, o que é muito justo. O que os cientistas políticos, sua análise dos cientistas políticos sobre essa questão do Caixa 2? Nós havíamos identificado, os estudiosos das eleições brasileiras, que estava havendo um efeito disparador nas eleições, isto é, estava havendo um crescimento não algébrico dos gastos eleitorais ao longo, a partir dos anos 2000, 2002, isto é, um crescimento vertiginoso dos gastos eleitorais e dos financiamentos empresariais nas eleições. Com campanhas muito ricas, né? Nos também. Estudos de corrupção nós identificamos, e aliás foi muito interessante porque o meio acadêmico chegou à mesma conclusão do diretor-geral da Polícia Federal, mais ou menos na mesma época, que o principal articulador dos circuitos da corrupção na política brasileira era exatamente o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Então a medida da OAB merece todo o nosso apoio, deu uma enorme contribuição à democracia brasileira. Agora é preciso lembrar que se existe Caixa 2 na política é porque antes existia Caixa 2 na economia.
isto é, a sonegação tributária no Brasil, é um mal que precisa ser atacado. Ela é a fonte também de uma vasta circuito de corrupção no país, que se estende em várias dimensões, não apenas nas eleições, mas exatamente na captura de órgãos do executivo, do judiciário, da mídia brasileira, e é um fenômeno gravíssimo que assola as democracias no mundo inteiro. Doutor, quer comentar essa questão do Caixa 2? Sim. Fato na minha opinião, que eu acho que os políticos brasileiros, a gente ainda não tem claramente aquelas ideologias políticas de candidato A, B ou C em defesa de linha política A, B ou C. E, por outro lado, o que se vê em termos de financiamento de empresas, as empresas financiam político A, B e C. Uhum. Então, elas não estão direcionando os recursos para auxiliar na campanha com objetivo ideológico. Isso é uma opinião pessoal. Nem precisa, isso é até meio óbvio, né? Que todo Exatamente. mundo sabe então isso. Ninguém está ali fazendo doações por acreditar no projeto de governo do candidato A, B ou C, mas sim esperando uma contraprestação que não se sabe como virá. E a justiça, o senhor acredita que a justiça também não foi muito omissa? De tantos anos para cá, agora que a gente ouve falar em criminalização do Caixa 2? Eu acho que tem, só para complementar, acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, que a justiça ela tem que ser inerte. Ela não pode, de forma alguma, tomar iniciativa, né, de julgamento de decisão. A justiça ela age provocada. Então, talvez agora que essas provocações à justiça estejam chegando, porque a justiça investigar é uma coisa inconcebível. Eu acho que isso acabaria por ruir de vez todo e qualquer Estado democrático de direito, né? E prejudicaria, de fato, a imparcialidade do magistrado. O magistrado que está ali, ele decidindo, ele não pode se envolver diretamente com a produção de prova ou com a defesa, de forma alguma. A gente tem que estar equidistante dessa situação. Então, por isso que talvez a gente tem que aguardar chegar até nós, né? Okay. É que o fenômeno da corrupção é muito complexo. Ele exige, inclusive, uma formação de uma linguagem democrática. Eu queria apenas fazer o comentário que não se trata de uma contrapartida, nem de uma contraprestação, muito menos justa. Na verdade, o investimento que as empresas fazem na corrupção dos políticos lhe traz ganhos 100 vezes, 1000 vezes superior. Por exemplo, no caso da Odebrecht, 17 bilhões de isenções fiscais obtidas com os investimentos que elas fizeram. Então, professor, mas em outros países não existe esse financiamento por parte de empresas? Ele é limitado, em alguns países ele é exponenciado. A democracia norte-americana, que não é um bom exemplo de democracia, nem do combate à corrupção. Nem do combate à corrupção, como muitos acreditam. Há muitos estudos comparativos, inclusive indicando que lá é um dos países onde há a maior corrupção eleitoral do mundo. Por exemplo, vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a taxa de renovação dos candidatos de um senador e de um deputado federal no Congresso norte-americano? Espantosa. 95% de chance de ser reeleito. Tão corrompido é esse sistema eleitoral. Por circuitos econômicos que se apropriam do sistema democrático. Então, em outros países, há financiamento público e há muito mais controle. Então, esse primeiro grande passo dado pela OAB, essa proposta muito importante dada pela OAB, deveria ser seguida por uma criação de estruturas de controle de gastos nas eleições. O professor falou essa palavra mágica, né? Controle. Eu queria que o professor fizesse uma avaliação dessas instituições de controle que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem Tribunal de Contas, Controladoria da União, Receita Federal. São instituições que, para o cidadão comum, estariam ali para exatamente prevenir qualquer tipo de evento dessa natureza. Como é que o senhor avalia isso? E quiser falar da eleição também? Eu acho que a gente progrediu muito com as instituições de controle. O professor Juarez estava falando aí no intervalo sobre a criação da Controladoria Geral da União, do projeto do qual ele participou. Ela ou pelo menos era, né, enquanto ela era um órgão autônomo com status de ministério, uma iniciativa extremamente interessante, porque ela fazia par com o Tribunal de Contas para a verificação da regularidade das contas do dinheiro que era gasto pela União.
A gente tem, então, desde do começo dos anos 2000, um crescimento dessas instituições. A própria Polícia Federal, o próprio Judiciário, o Ministério Público Federal, eles foram equipados, aí, houve uma melhoria estrutural e de salários que fizeram com que hoje a gente tenha tantas operações, tantas prisões e etc. Eu acho que a culpa realmente não é da Justiça, no sentido de que a Justiça antes não fazia, porque na verdade você não tinha estrutura. Né? A Justiça Federal... Não era provocada, como eu estou falando. Não, e mesmo a questão da estrutura, porque a Justiça Federal no Brasil ela é extremamente sobrecarregada com algumas questões, como por exemplo direito previdenciário, né? E que deixa pouca margem para ela fazer outras coisas. Mas existe uma reestruturação, houve uma reestruturação fantástica dessas instituições ao longo aí dos últimos 12, 13 anos, que deram a elas a possibilidade de fazer esse tipo de coisa. O Ministério Público Federal não faria uma operação Lava Jato, uma operação como a Operação Lava Jato lá nos anos 90, em que nós também tivemos vários escândalos de corrupção, como os anões do orçamento, como o Banestado, mega operações de corrupção que acabaram não dando em nada, porque você não tinha a estrutura que você tem hoje. E também não tinha a comunicação como ela é hoje, né? Bom, então vamos falar do pacote anticorrupção proposto pelo Ministério Público e votado na Câmara dos Deputados? As críticas. As mudanças desfiguraram o projeto original e são uma forma de retalhar a Lava Jato. Quem defende as mudanças no projeto diz que as medidas são importantes para evitar abuso de autoridade. Os deputados rejeitaram pontos como a tipificação do crime de enriquecimento ilícito de funcionário público, a ideia de tornar a prescrição dos crimes mais difícil e a medida que facilitaria a retirada de bens adquiridos com a atividade criminosa, além da regulamentação do acordo de leniência nos moldes da delação premiada. Os deputados também rejeitaram o chamado teste de integridade, com simulações de suborno sem o agente público saber, mas com garantia de sigilo do Ministério Público. Retiraram ainda a instituição do chamado delator do bem, pessoa que ganharia uma recompensa por entregar às autoridades. Derrubou a mudança que evitaria a prescrição, enquanto se espera julgamento de recursos no STJ e ao STF. Os deputados aprovaram, entre outras medidas, a responsabilização de partidos por práticas de corrupção, a criminalização do Caixa 2 sem perdoar crimes do passado, a possibilidade de juízes e integrantes do Ministério Público responderem por crimes de abuso de autoridade. Bom, acho que aqui a gente pode fazer uma rodada aqui para os comentários, né? Essa questão da criminalização do Caixa 2, a meu ver, foi um avanço. O professor pode, se bem que na linha aqui, na nossa ordem aqui, o doutor Raimundo poderia comentar essa questão da criminalização do Caixa 2, sem, contudo, voltar, né, a absolvição dos crimes anteriores, que era uma discussão que a sociedade ficou estarrecida, né, no primeiro momento, com esse pedido, essa vontade dos deputados. Com certeza. A criminalização do Caixa 2 era uma bandeira antiga dentro desse contexto que a gente estava tratando aqui anteriormente e foi uma das várias medidas que foram aprovadas. A gente tem uma crítica aí ao que estão propagando, porque, primeiro, como todos sabem, já discutimos isso aqui no início e antes do programa, inclusive, há um vício de origem no projeto. Porque se fala o tempo inteiro que são 10 medidas, mas essas 10 medidas elas se desmembram em inúmeras medidas. E os milhões de cidadãos que assinaram esse projeto de iniciativa popular leram 10 medidas. Então há um vício de origem nisso que remete aí uma outra questão aí para ser discutida pelos professores de ciência política, que seria aí o Ministério Público legislando, né? Então tem essa crítica inicial. E o que foi propagado era que o Congresso não teria aprovado as medidas. Pelo contrário, aprovaram inúmeras excelentes medidas, tal qual essa da criminalização do Caixa 2. Agora, realmente vieram algumas emendas que desvirtuaram um pouco o projeto, mas tem uma que é uma briga da OAB antiga, que até que enfim foi aprovada, que é a criminalização de quem viola a prerrogativa. Porque explica melhor para o pessoal de casa. É o seguinte... dentre essas emendas, foi aprovada a criminalização de autoridade que viole prerrogativas que são chamadas de prerrogativas dos advogados. Abuso de autoridade, é isso? Não, abuso de autoridade foi uma outra questão. Violação de prerrogativa é o seguinte, diz que são prerrogativas da advocacia. É a Lei 8.906 de 1994, ou seja, uma briga de 22 anos que não foi iniciada naquela madrugada do dia da votação, que na verdade as prerrogativas elas se destinam ao cidadão, à defesa do cidadão, como por exemplo,
o preso ser entrevistado por seu advogado, como, por exemplo, o advogado ter acesso a todas as cópias do processo. Então, são prerrogativas profissionais que são violadas constantemente por inúmeras autoridades, Estado afora, por delegado de polícia, às vezes por membro de Ministério Público, poucas vezes também por membros do Judiciário, e que não tinha consequência. E agora tem, porque a violação dessas prerrogativas hoje, nessa madrugada também, até que enfim, se tornaram crimes. Então foram muitas ótimas medidas. Ok. Vamos fazer uma análise então, doutor Rodrigo, sobre esse pacote. O senhor avalia, como os críticos, que houve violação de direitos, que houve uma desfiguração do projeto original? O que o senhor avalia? Bom, deixando um pouquinho de lado, né, antes da gente começar, a questão de ser ou não ser favorável ao conjunto das 10 medidas. Eu acho uma iniciativa extremamente interessante, louvável até, apesar de, pessoalmente falando, concordar que há vários pontos ali que merecem ser melhor trabalhados ou que merecem ser melhor estudados e desenvolvidos, né, porque se trata de uma evolução. Mas, de fato, a minha opinião pessoal é que ele foi sim desfigurado naquela fatídica madrugada. Né, nós tivemos até ontem ou anteontem com o deputado federal por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, e ele, em conversa com todos os magistrados, ele que é advogado, né, já participou da OAB Federal, e ele, de fato, inclusive votou, né, a favor dessa retaliação, digamos assim, e estaria, né, de certa forma, um pouco arrependido em relação ao conteúdo do seu voto, especificamente, né, em relação a essa questão do abuso de autoridade. Mas, enfim, na minha opinião, de fato, houve ali um contra-ataque claríssimo do Legislativo, né, que talvez acuado por todos esses procedimentos, por toda essa operação Lava Jato, né, criaram essa espécie, esse tipo de abuso de autoridade, que de fato para mim é um absurdo jurídico. Acredito que isso não passe, né? Eu não estou falando que eu sou a favor de abuso, que não exista abuso de forma alguma, mas nós já temos uma lei de abuso de autoridade. Essa lei se aplica para todas as pessoas, inclusive para os magistrados, então nós estamos sim sujeitos à lei de abuso de autoridade, então vigente. Criar-se uma lei de abuso de autoridade exclusivamente para os juízes que julgam os casos envolvendo a corrupção e para os promotores, que são os titulares da ação penal, né, que implicam nesses julgamentos, para mim parece um pouco interessante. É só fazer uma observação aqui, doutor, que a gente está gravando o programa, hoje é dia 19 de dezembro, o projeto já foi votado na Câmara dos Deputados, deve entrar em pauta no Senado, acreditamos no ano que vem, enfim, só para você de casa ficar atento à questão das datas aqui e aos momentos que nós estamos falando. Professor Juarez, sobre essa questão do projeto, o senhor concorda, não concorda? Eu penso que nós mineiros temos um ditado que quando um paulista briga com um carioca, quem tem razão é o mineiro. Então, é no sentido de buscar um ponto de vista mais alto do que a disputa entre o Ministério Público e o Congresso Nacional e buscar um princípio republicano que organize o nosso ponto de vista. Eu penso que é uma iniciativa louvável porque é de combate à corrupção, contém várias medidas que eu penso são consensuais e algumas delas foram aprovadas. Agora, reflete o ponto de vista do Ministério Público. Como isso se reflete na proposição de nós, estudiosos da corrupção? Que o pacote é puramente dedicado à dimensão investigativa e punitiva da corrupção. Ora, para aqueles que estudam a corrupção, esse diagnóstico está errado. Não é apenas o problema da punição e investigação que está na raiz da corrupção sistêmica no Brasil. É preciso, e isso é apenas um ponto mínimo do projeto, investir na formação da nossa cultura cívica. É apenas uma pequena parte do projeto, talvez 0,2% do projeto fala no investimento público necessário na formação do cidadão. É preciso, como eu disse, investir sobre as origens da macrocorrupção, da economia política da corrupção. Isso o projeto não diz nada. O projeto não diz nada sobre o controle da corrupção no Brasil. E o controle da corrupção no Brasil, ele apenas iniciou
Nós tivemos avanços importantes, inéditos, decisivos em várias áreas. Mas veja bem, por exemplo, o controle sobre a corrupção nas empresas estatais brasileiras existe? Nos entes federados existe? Vou perguntar para o professor Então, Bahia é aqui. nessa medida que nós devíamos buscar, para concluir, um princípio republicano para posicionar diante desse processo de desequilíbrio de pontos de vista das instituições. Professor, há inconstitucionalidade nesse projeto? Assim, rapidamente, em linhas gerais. Eu acho que tem um problema, um problema que eu queria apontar e que não foi falado ali, é a questão do uso de prova ilícita com boa-fé. Né? Isso é algo que estava lá e que, para mim, viola claramente a Constituição. Você não pode ter prova ilícita no processo, ponto. Prova obtida por meio ilícito. Boa-fé ou má-fé, não importa. Com boa-fé ou má-fé, aliás, de boa intenção, o inferno está cheio, né, para usar outro ditado. Então, não é aceitável, no Estado Democrático de Direito, que a gente sacrifique direitos fundamentais em nome do que seja. A gente não pode fazer isso, senão a gente volta para a barbárie, né? Senão a gente não está num Estado de Direito. Bom, no dia a dia, há várias práticas antiéticas e até ilegais que são vistas com certa naturalidade por muitos brasileiros. É um modo muito peculiar de lidar com as regras. Quais os prejuízos que isso traz para a vida em sociedade? Há algum aspecto positivo nesse nosso jeitinho brasileiro? A gente está falando de corrupção, então vamos mostrar alguns exemplos do nosso dia a dia. Acompanhe. Pequenas corrupções. Falsificar carteirinha de estudante, roubar o sinal da TV a cabo, apresentar atestado médico falso, tentar subornar o guarda para não ser multado, colar na prova, não dar nota fiscal, estacionar em vaga especial, declarar informações falsas no imposto de renda. A gente quis separar essas pequenas corrupções toleradas para a gente mostrar como que nós, brasileiros, também somos tolerantes a essas corrupções e também em que medida isso afeta a nossa tolerância às grandes corrupções que foram faladas aqui durante o programa todo. Eu queria rapidamente uma fala final, exatamente também, se puderem, fazer um comentário sobre essa questão das pequenas corrupções, só para a gente encerrar. Doutor Raimundo. Houve um grande avanço a partir de todos esses fenômenos que a gente debateu aqui hoje, a partir do julgamento chamado mensalão, a partir da Operação Lava Jato, com essa iniciativa do fim do financiamento de empresas, com o combate à corrupção e com o combate ao Caixa 2. E aí usando a expressão do professor Juarez, que temos que achar aí, apesar desse avanço e dessas dificuldades, nós temos que achar aí um caminho melhor e maior, altivo, né? Um caminho republicano. E, obviamente, que não tem nada de positivo nessas corrupções menores, que, inclusive, estão aí dentro da cultura, infelizmente, do brasileiro, que tem e deve ser combatida aí por medidas políticas. Rapidamente, então, a gente está no finalzinho. Se der para vocês comentarem rapidamente, o professor quer comentar? Sim, um dos grandes estudiosos do fenômeno da corrupção, que foi Maquiavel, afirmava algo muito interessante. Mesmo uma cidade que tenha boas leis e boas instituições, ela não estará segura da corrupção se o povo estiver corrompido. Então, trata-se de um processo de formação. Assim como o povo brasileiro está se formando para exercer a democracia, ele tem que se formar numa cultura avessa à corrupção. Eu não acredito que o brasileiro nasça corrupto, ou seja, definitivamente corrupto, ou tenha um DNA de corrupção. Eu sempre pergunto, quando um taxista me diz, mas o brasileiro é corrupto mesmo, eu digo, mas o bebê, ele nasce com o DNA da corrupção? Não, trata-se de um processo de formação, de cultura cívica, de cultura republicana, e este programa, com essas opiniões muito inteligentes formuladas aqui pelos meus colegas, certamente faz parte desse esforço de educar e de construir uma cultura cívica num momento tão difícil vivido pela democracia brasileira. Obrigada, professor. Espero que a gente tenha colaborado. Muito obrigada pela presença dos professores, doutor Raimundo, doutor Rodrigo. Então, muito obrigado por terem compartilhado a experiência de vocês. A gente agradece muito. A você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá.